Olá, muito bom dia. Bem-vindos às nossas Wellness Me, as conversas sobre estilos de vida saudáveis. Hoje tenho comigo Daniel Callas, Wellness Coach, que nos vem falar exatamente deste tema, do que é o Health and Wellness Coaching, e que vem partilhar connosco a sua experiência. Olá, Daniel. Oi, Flor, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar podendo trocar e compartilhar a experiência que a gente tem aí. E obrigada por ter aceito o convite para conversarmos sobre este tema, que é algo novo, que é muito necessário, mas algo novo e algo também muito confundido aqui em Portugal. Eu ia pedir para a Daniel se apresentar e falar um bocadinho de quem é a Daniel. Tá bom. Bom, eu sou certificada em Health and Wellness Coaching desde 2010. No Brasil, o Health and Wellness Coaching também é novo. E a gente está tentando fazer um processo de, como eu posso dizer, de educação, né, para as pessoas, para as empresas, para que todo mundo entenda o valor do Health Wellness Coaching desde então. Desde 2010 eu venho trabalhando muito forte nisso. Tenho uma formação bastante diversa, né? Venho historicamente da área da terapia corporal, da educação física, fui me aprimorando nas áreas da psicologia comportamental, e a minha experiência ela vai muito forte em alguns anos aí, durante uns 15 anos dentro do ambiente corporativo, com programas de promoção de saúde dentro das empresas e com gerenciamento de doenças crônicas. Então eu venho trabalhando esses dois aspectos e tentando entender como é que a gente pode fazer a diferença, né? Como é que a gente pode ter uma intervenção que realmente faça sentido para as pessoas, que as pessoas tenham mais saúde, mais bem-estar, a partir da sua história, das suas crenças, dos seus valores, né? Então, acho que é um pouco por aí que vai a minha história. Então, e entrando assim, direto para o tema, estou falando brasileiro. Eu não sei nem como é que é falar português, eu não vou nem tentar. Entrando direto no tema do Health and Wellness Coaching. Coaching já tem andado por aí, não é? A povoar o planeta. Mas o Wellness Coaching ou Health Coaching percebe-se que é uma especialidade dentro da área, mas o que é exatamente? Quando a gente pensa em coaching de saúde ou coaching de bem-estar, né? A gente está falando de uma modalidade de coaching que atua num nicho bastante específico, para pessoas que têm a necessidade ou o desejo de mudar seu comportamento e estão stuck, estão com dificuldade. Então, esse é um primeiro olhar. Eu preciso mudar um hábito em relação ao meu estilo de vida, seja ele de alimentação, de atividade física, de sono, de gerenciamento de estresse, e eu estou com muita dificuldade. Ou recebi um diagnóstico médico, né? Recebi um diagnóstico agora de uma diabetes, e isso implica em fazer várias mudanças no meu estilo de vida e eu não sei nem por onde começar. Então, o coaching em saúde, ele se posiciona, e bem-estar, ele se posiciona muito nesse nicho que eu gosto de chamar do nicho do autocuidado, da autogestão da sua própria saúde. Então, eu digo que a gente é um facilitador do diálogo interno do outro, para que o outro possa se descobrir mais empoderado, mais confiante e mais consciente de si mesmo, para poder cuidar de si, né? É mais ou menos por aí. Não sei se fica claro falar dessa forma. Fica. E como é que funciona então um processo de coaching? É uma conversa, é uma sessão, é um dia? Como é que funciona? Cada pessoa tem um tempo de aprendizagem, um tempo de mudança bastante diferente de outra pessoa. Então, a gente sabe já, baseado em literatura, que se a gente tiver lá um processo que dure entre 6 a 12 sessões, a gente vai conseguir ajudar a grande maioria das pessoas a estruturar uma área, uma dimensão da sua vida de uma maneira mais sustentável. Então, a gente está dizendo aí que
o coaching é um processo, o coaching não é uma sessão, né? Uma sessão pode ser um empoderamento, uma descoberta, um insight, mas ele não é um processo de coaching, né? O coaching é um processo que tem começo, meio e fim. Eu tenho trabalhado muito com um processo em 3 momentos. Talvez falar disso ajude um pouco a visualizar. A gente faz um processo, primeiro a gente tem uma fase que a gente chama de descoberta. Nessa fase de descoberta, tanto eu como coach e o cliente ou paciente vamos descobrir onde é que essa pessoa está nessa área da vida que ela quer trabalhar, ou de maneira geral em saúde e bem-estar, para que ela possa descobrir o que ela quer trabalhar. Então, quando a gente fala da descoberta, a gente fala que a gente está fazendo avaliações, testes, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas de coaching para identificar um perfil de estilo de vida, ou fazer uma roda da vida aplicada à sua saúde, ao seu bem-estar, e daí tentar identificar aonde você está dando menos energia e priorizando menos, enfim, ver áreas de alavanca, talvez. Então, nessa fase de descoberta, a gente está tentando descobrir onde é que nós estamos nesse assunto. E daí a gente começa a olhar para onde é que a gente quer ir, né? E aí a gente começa a trabalhar o desenho de uma visão mesmo, de bem-estar, e a gente entra numa fase que a gente chama de construção. Então, da descoberta a gente vai para a construção, e na fase da construção a gente vai desenhar o futuro desejado, né? Onde é que eu quero estar em relação a essa área da vida, onde é que eu quero estar em relação ao meu bem-estar, e eu começo a construir os recursos, estratégias, ferramentas, formas de, passo a passo, estar mais próxima desse futuro desejado. Então, é um momento onde a gente vai experimentar o desenho de objetivos, aprender com os objetivos desenhados. E uma coisa que é legal, assim, na perspectiva de coaching que a gente trabalha, é que assim, não existe fracasso, né? Não existe fracasso, existe aprendizagem contínua. Então, assim, se eu estabeleci ou escolhi alguma coisa que eu não consegui realizar, puxa vida, vamos aprender. Por quê? O que aconteceu que eu não dei conta de incluir isso que eu tinha me comprometido? Se eu estava comprometido, né? Onde é que está pegando? Tá pegando em alguma crença minha que eu tenho que rever? Tá pegando em alguma situação logística do meu dia a dia, concreta, que não funciona, não cabe na minha carga horária hoje? Enfim, a gente vai explorar até descobrir. O trabalho de exploração, ele é feito com perguntas abertas o tempo inteiro, né? E algumas vezes com algumas ferramentas que ajudam a pessoa a fazer descobertas. E depois dessa fase toda de construção, né, em que a gente já construiu o recurso, já se estruturou um pouco, a gente tem uma última fase que eu chamo de sustentação. Então a gente vai descobrir, construir e sustentar. Um exemplo bem claro da fase de sustentação é quando a gente trabalha, por exemplo, a cessação de tabagismo. E aí, na fase de sustentação, a gente vai criar toda uma estrutura de prevenção de recaída. Né? Cada pessoa vai construir o seu próprio mapa de prevenção de recaída para, a médio e longo prazo, conseguir sustentar ou ter mais chances de sustentar essa cessação de tabaco, por exemplo. Né? Parar de fumar. Então, é mais ou menos por aí. Exploração, construção e sustentação. Descobrir, construir e sustentar. A exploração talvez seja português de Portugal. Descobrir também serve. É muito pertinente, Daniel, estar a trazer esta questão da exploração, porque há também, da minha percepção, muito a ideia associada, quando se fala em coaching, de partir logo para a ação, não é? De acionar logo os objetivos, e que os clientes, quando chegam num processo de coaching, já sabem exatamente o que é que querem, já sabem. A minha experiência não é essa, muito menos em saúde, não é? Quando as pessoas chegam para um processo de coaching, elas estão meio perdidas e estão meio sem saber, sabem que querem provocar algum tipo de mudança, sabem, há uma pedra no sapato, não é? Ou várias, mas muitas vezes não há um objetivo claro, não há uma visão clara do que é que pode ser a minha vida depois de um diagnóstico de diabetes, por exemplo. E este trabalho de exploração e de descoberta, que eu adoro fazer, adoro desenvolver, porque acho que todo o sumo, muito do sumo do coaching
vem daí, não é? E é o que vai potenciar tudo o resto. Quanto melhor for feito este trabalho de descoberta, quanto mais a pessoa descobrir sobre si e sobre os seus recursos, mais solidez vai trazer ao processo. Claro, não, faz todo sentido, faz todo sentido. E mesmo que a pessoa supostamente, né, saiba o que ela quer, né, Florine, mesmo na área que ela quer, a gente tem explorações e descobertas a fazer, né, assim, ok, eu sei que eu quero perder peso, me alimentar mais saudável, mas se eu não souber como eu me alimento hoje, como eu cuido da minha alimentação hoje conscientemente, né? A quem eu dou de comer, né? Não tem como eu ir para algum lugar se eu não sei como eu estou fazendo isso hoje, né? Então a identificação do hábito hoje para mim ela é fundamental. E a gente fez uma experiência no semestre passado, a gente fez um projeto piloto no Hospital Alemão, que é um dos lugares onde eu trabalho aqui em São Paulo, com um programa de cessação de tabagismo. E a gente fez coaching remoto e usou um aplicativo mobile junto, né? E a nossa aprendizagem é que as pessoas que desenharam visões de saúde mais emocionantes para elas, mais conectadas com seus valores, elas tiveram melhor resultado no fim do processo. Né? Então, assim, me diz muito, e a gente vê um pouco isso na prática em geral, sem fazer a coisa mais científica, a gente vê na prática em geral, quando eu consigo me conectar com um futuro vivo, desejado, que é possível para mim, eu me comprometo mais com isso. Quando fica muito abstrato, muito intangível, tá bom, eu estou realizando objetivos, mas e aí? Né? Como dizia Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais retoma o seu tamanho original. Depois é uma questão de compromisso comigo, não é? E de coerência. E de coerência a partir do momento em que eu vejo que é possível para mim, na minha realidade, não há como não fazer. Não há como não concretizar. E tem um processo muito legal nesse caminho do desenho, né, do futuro desejado, que é a conexão que eu faço com a minha identidade, né? Com o meu eu de verdade, não o que o mundo está esperando de mim, mas é o que eu sou mesmo, né? Que é um convite bem bonito. Então, uma pessoa que se presta a um processo de coaching, não é? Que avança para um processo de coaching, tem que estar disponível para olhar para dentro. Tem que estar preparada para olhar para si, não é? Mudar essa perspectiva de fora para si própria. E isso não é necessariamente doloroso e não é necessariamente mau, pode ser até muito agradável de fazer, não é, Daniel? Sim. Né? Sempre sair da sua zona de conforto. Mas sair da sua zona de conforto não necessariamente é ruim. Né? E não tem que implicar sofrimento. Não. São descobertas gostosas. A partir do momento que você entende que não tem fracasso, porque essa é uma mentalidade muito imbuída na gente, né? Que só tem aprendizagem, então você entra como um curioso no processo. Poxa, o que vai acontecer agora? Nossa, eu não sabia que eu fazia desse jeito. Puxa vida, posso fazer diferente? E aí eu vou curioso, né? Não sofrendo. Como é que nós podemos diferenciar o coaching de saúde do coaching de bem-estar, Daniel? Para quem não percebe, para quem não está por dentro, porque facilmente também as terminologias se cruzam e se calhar faz sentido separarmos os dois termos? Eu acho que faz sentido, mas eu acho que é desafiador, né? Porque se a gente pensar a palavra saúde, né, pelo menos aqui no Brasil, imagino que talvez em Portugal também, mas toda vez que a gente fala a palavra saúde, na verdade a gente está falando de doença. Né? Então, quando a gente fala área da saúde profissional, são as pessoas que lidam com as doenças, são os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, são pessoas que vão lidar com doença, né? Então, talvez, se a gente tiver que fazer uma definição mais, se a gente quiser fazer uma definição mais delimitadora de espaços,
A gente podia pensar que o coaching em saúde, ele vai lidar com pessoas, eventualmente, que não estão bem de saúde e que querem melhorar seu estado de saúde física ou mental, enfim. E o Wellness Coaching, ele vai tratar de uma dimensão mais abrangente da vida, que é o bem-estar, né? Ele tem aí um papel, talvez, menos, eu acho que é um equívoco, eu ia falar menos urgente, mas não é menos urgente, é menos pesado? Menos pesado, menos de crise. Não estou vivendo uma crise de saúde, menos agudo. Menos agudo, exatamente. E mais de uma escolha pessoal de viver melhor. E como é que eu posso ampliar os meus recursos, os meus conhecimentos, as minhas estratégias para viver melhor, né? Em termos de bem-estar. Não sei se isso faz muito sentido. Sim, né? eu diferenciaria também assim o health coaching mais relacionado com uma questão urgente, aguda, saúde, até porque muitas vezes as pessoas quando são diagnosticadas não têm necessariamente um acompanhamento paralelo, não é? Há o acompanhamento médico, há o tratamento, há muita resistência às vezes ao tratamento, há dificuldades no tratamento, a família muitas vezes não sabe lidar com o diagnóstico e com as alterações na vida que isto implica, e a pessoa sente-se um pouco ou muito perdida e desacompanhada, e um processo de health coaching ou de coaching para a saúde pode apoiar muito e pode facilitar muito esta passagem que pode ser mais ou menos prolongada, não é? E acho que tem uma diferença, Floriane, muito importante do acompanhamento do profissional de saúde e do acompanhamento do coach, né? O acompanhamento do profissional de saúde, regra geral, ele é um acompanhamento de orientação, de instrução, de diagnóstico, né? Prescrição. De prescrição, exatamente. O acompanhamento do coach, ele é absolutamente centrado no indivíduo, né? Então, a gente vai se colocar como um par dessa pessoa, ajudando ela a descobrir os recursos que ela tem, de acordo com aquilo que ela acredita, para superar essa situação. Então, é uma mudança de lugar que é muito importante, que é muito significativa, né? E que hoje, pelo menos no Brasil, muitas equipes de saúde estão sendo treinadas em abordagens comportamentais para poder conversar com o paciente de um lugar mais centrado no paciente, menos centrado no protocolo. Né? Eu acho que esse é um ganho que a saúde no mundo inteiro tem que começar a fazer, porque o discurso médico não faz sentido para mim muitas vezes, né? Então, às vezes eu nem sequer entendo o discurso médico. Exatamente, exatamente. Agora, em relação à tua pergunta dessa diferença da saúde, quando a gente... Por isso que é desafiador, porque quando você vai para outros conceitos de saúde, você começa a ter um mix um pouco dessa definição, né? Então, assim, eu gosto muito do Fritjof Capra, do pensamento sistêmico, e o ano passado eu fiz um curso com ele e pude retomar alguns conceitos de saúde que ele traz, que são muito interessantes. Então, a definição de saúde a partir da visão sistêmica, ela é o equilíbrio dinâmico. É bem bacana a gente pensar nisso. Ela é o equilíbrio dinâmico entre os aspectos físicos do indivíduo e psicológicos, né, de coping, de enfrentamento, e na interação com seus ambientes social e natural. Então, na hora que eu falo assim, que a saúde ela é um equilíbrio dinâmico entre o que eu tenho dentro de mim, entre a minha biologia, a minha genética, os meus hábitos, aquilo que eu consigo compreender e enfrentar do mundo, né, o meu gerenciamento de estresse, as minhas emoções, e nas relações com as pessoas e com a cidade que eu habito, eu passo a olhar e falar assim, puxa, mas qualquer desequilíbrio nesse equilíbrio dinâmico é doença? Né? E aí, a discussão do pensamento sistêmico é justamente essa. O Capra fala que a doença ela é um convite criativo do organismo para que a gente possa olhar para alguma coisa que está em desequilíbrio e trabalhar esse desequilíbrio de alguma forma mais positiva.
Só que aí a gente traz uma abrangência para a definição de saúde que se mistura com bem-estar. Claro, né? claro. Então, Claro. eu acho que para a gente facilitar, a gente pode talvez colocar a saúde numa caixinha em que a gente vai estar trabalhando crises mais agudas e o bem-estar, processos mais abrangentes, processos mais vinculados ao autodesenvolvimento, né? A busca do indivíduo por uma vida de mais qualidade mesmo, que é o que muita gente está querendo e não sabe como, né? E quais são os grandes benefícios de um processo de coaching, Daniel? Quando a gente está trabalhando com as pessoas, tem uma coisa que me chama muito, muito atenção desde o começo do processo, que é o aumento do nível de consciência, né? Do aumento do nível de presença dessa pessoa com ela mesma. Então, logo após poucas sessões, ou desde o começo praticamente, a pessoa começa a trazer coisas que ela fala, descobre, ela fala assim, nossa, eu não percebi que eu fazia desse jeito. Puxa vida, né? Assim, por quê? Porque eu estou me trabalhando, então eu trago um grau de atenção maior para aquilo que eu estou fazendo, e isso faz com que eu esteja mais presente. E simplesmente estar mais presente já é, de uma certa forma, curativo, né? Você diminui o desfocar da vida e tá ali inteiro. Então, acho que esse é um grande ganho de consciência, de presença. Independente dos objetivos de um processo de coaching, eu percebo que todas as pessoas que passam por um bom processo, que se comprometem, há uma mudança. Há uma mudança no seu empoderamento, na sua crença de autoeficácia, de que você é capaz de realizar coisas. Então, mesmo que eu faça um processo de cessação de tabagismo, vou dar um exemplo, e que essa pessoa não pare de fumar, 100% das pessoas na avaliação final referem mudanças nas suas vidas em outras áreas, para melhor, né? Coisas que ela se tornou mais consciente, que ela resolveu cuidar, enfim, puxa, ok, não consegui parar de fumar agora, mas comecei a fazer terapia, ou comecei a fazer exercícios. E isso pode ter sido gerador de condições para, mesmo que eu não deixei de fumar agora, eu posso vir, essa possibilidade está cada vez mais próxima, não é? É isso que a gente acredita, que você está cada vez mais, e na cessação de tabagismo e de acordo, e pensando um pouco em Prochaska, em mudança de comportamento, é isso, quanto mais tentativas eu faço, mais perto do sucesso eu estou. Né? Se eu encarar esse processo sempre como aprendizagem. Daniel, há segundos atrás falava quando a pessoa passa por um bom processo de coaching. O que é um bom processo de coaching, Daniel? Tá bom. Vamos falar que um bom processo de coaching é um processo de coaching com um profissional bem treinado, que você procura as referências desse profissional, a escola de formação dele, que ele fez um curso que tenha... É muito triste a gente falar disso, né? Mas a gente tem muitos cursos de coaching hoje sendo oferecidos no mercado, e cursos de 8 horas, 16 horas, e que a pessoa se diz coach depois desse processo. Então, assim, isso muito me entristece, porque para ser coach, você precisa passar por um processo interno seu também de transformação. Não é da noite para o dia. E em tão pouco tempo eu não acredito que aconteça um bom processo. Então, acho que procurar uma boa referência do profissional que você está buscando é uma coisa importante. Entender que o coaching é um processo, né? Não se deixar levar por uma sessão ou duas que você acha que vai dar conta. Não, é um processo. Pelo menos 6 sessões de trabalho junto com uma pessoa para você entender o que está acontecendo ali, né? Tem que ter um processo. Essas 6 sessões, elas têm que ter a duração de 30 minutos a 1 hora. Né? Em 15 minutos a gente fala no telefone, oi, e aí, como é que você tá? Então, um aprofundamento, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, o processo bom, ele tem que ter um pouco de tempo, a gente tem que reservar esse tempo. Então, falei da formação do profissional, da carga horária, do tempo. Eu acho que é muito importante para um processo de coaching bom, as duas pessoas estarem conscientes das suas limitações, né? Então,
das limitações da área mesmo. Algumas pessoas não estão prontas para fazer processo de coaching, elas têm que cuidar de algumas questões psicológicas antes. Então, se em algum momento você se deparar com um coach que faça uma avaliação com você e que compartilhe essa preocupação, né? Puxa, será que esse processo vai ser bom para você? Talvez seja importante dar escuta. Né? Porque muitas vezes a gente tem questões emocionais anteriores que a gente tem que resolver e que a gente não vai resolver no coaching. Então, esse respeito pelos limites da área de atuação são importantes. Que mais? Um bom processo de coaching acontece quando o profissional não lhe recomenda o que fazer. Né? Um bom coach, ele não vai dizer para você faça isso ou faça aquilo, ele vai te dar mais escuta do que recomendação e vai te fazer mais perguntas e provocações do que ele dizer o que fazer, né? Mas ele vai não vai prescrever nenhum plano de alimentação, nem nenhuma dieta, nem nenhum plano de treino. Um bom processo de coaching acontece aí na dimensão ética quando você não associa, por exemplo, esse coach, esse profissional não associa o seu trabalho à venda de nenhum produto. Né? Então, assim, eu estou vendendo eu vou dar um exemplo para não... eu estou vendendo, sei lá, marcador de passos, pedômetro. Esse é o meu negócio. Né? E aí eu faço um coaching para te ajudar a usar o meu marcador de passos. Então, assim, fica um conflito de interesses. Né? E isso a gente sabe que acontece em várias áreas. Na área de alimentação tem acontecido bastante. Esse é um cuidado, né? Então, quando pode haver conflito de interesse, não entra. Procura outra pessoa. Daniel, estava a comentar há pouco a questão psicológica ou o problema psicológico que pode ser detectado durante um processo de coaching e que eventualmente o coach terá a obrigação de reencaminhar para um profissional especializado. Fez-me lembrar uma cliente que tive que efetivamente não foi durante o processo de coaching que eu detectei o que quer que seja, ela já era acompanhada por uma psicóloga para trabalhar determinadas coisas e pedras no sapato. Ainda assim, ela quis iniciar em simultâneo um processo de coaching. E eu confesso na altura fiquei com um pouco de receio porque tinha medo de entrar em território e de pisar território alheio. Desculpa, vida acontecendo. Esqueci de desligar o telefone. E o que aconteceu? Nós ainda assim experimentámos continuar com o processo em paralelo e foi muito, muito, muito importante. Ou seja, é quase como se uma área potenciasse a outra. E acabei por contactar uma outra vez com a psicóloga que estava a acompanhar a minha cliente e foi muito interessante exatamente perceber que são territórios distintos, mas que para o cliente foi muito importante aquilo acontecer ao mesmo tempo. E pronto, isto a propósito de problemas psicológicos que possam decorrer em paralelo. Eu acho que é bárbaro quando a gente pode correr em paralelo, Floriana, quando a gente consegue, né? O que me preocupa são algumas situações. Hoje a gente tem uma estatística da Organização Mundial de Saúde de que 1 em cada 4 pessoas tem problemas de saúde mental. A incidência desses problemas de saúde mental é muito grande na depressão, né? E a gente sabe que a depressão ela é um quadro psicobiológico, né? Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, por exemplo, eu vou tentar ser bem específica, pode ser que ela não consiga cumprir os passos do coaching, porque ela não tem, nesse momento, estrutura biológica para dar conta da mudança, vamos dizer assim. Né? Então, ela precisa de um tratamento medicamentoso, ela precisa de um tratamento terapêutico, psicoterapêutico, para ela conseguir estruturar o mínimo recurso para ela dar conta. E aí você imagina que uma pessoa assim, começa um processo de coaching e não consegue andar, isso é mais um fracasso.
né? Então, a minha preocupação é sempre a gente entender com quem a gente está trabalhando, e se o nosso trabalho vai ter benefício efetivo para essa pessoa. Porque se o trabalho vai agravar o quadro dessa pessoa, não faz sentido, praticamente, você fazer. Por outro lado, se você fizer esse trabalho em paralelo ao profissional de psicoterapia e puder eventualmente trabalhar em equipe multidisciplinar, é o máximo. É o máximo, porque o coach vai trazer outro tipo de empoderamento, outro tipo de cuidar, né? Então, assim, só me preocupa a gente, às vezes, achar que o coach resolve tudo. Não resolve tudo. Nem dá para fugir de outras coisas. Nem dá para fugir de outras coisas, porque muita gente vai para o coaching para não entrar na psicoterapia, né? É isso aí, não dá para fugir. Uma coisa, outra coisa. Daniel, como é que se vê o futuro do wellness coaching aí no Brasil, não é? Que visão para o wellness coaching aí no Brasil, Daniel? Eu acho que eu tenho uma visão muito positiva, mas talvez eu seja uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que a gente tem muito mercado, a gente tem muito campo de atuação e tem muita gente que precisa ser cuidada. Então, quando você pensa em saúde, em comportamento, né, a gente sabe que hoje esse é o grande desafio da área de saúde, é engajar a pessoa na mudança, né? E quem conseguir fazer isso está trazendo uma contribuição inestimável para esse sistema de saúde e de bem-estar, né? Então eu vejo um mercado muito promissor, crescente, e a gente também na área de formação também está crescendo, né? Eu acho que assim tem que aumentar as oportunidades de boas formações, de bons treinamentos, mas eu vejo um desafio muito grande, que é o desafio da educação, tanto do usuário final quanto do sistema de saúde, sobre o que é isso. Né? Então, essa militância da gente falar, né? E aí eu te agradeço de novo por a gente estar podendo falar o que é, né? Da gente falar o que é, como funciona, quais os níveis de atuação, quais as limitações e as potencialidades, isso ajuda, né? Tanto para que os profissionais de saúde não se intimidem e fechem a porta, quanto para a gente poder expandir uma coisa que tem tido tanta efetividade, né? Hoje, em 2017, se você vai no PubMed, você tem já mais de 5.000 artigos científicos de Health Wellness Coaching, alguns randomizados, com qualidade excelente de publicação. Então, assim, é uma área já baseada em evidência, o coaching de saúde, né? Eu acho que só tem a crescer, só tem a florescer. E não há volta a dar. Não há volta, não há volta. Daniel, muito obrigada por esta conversa. Muito obrigada por esta conversa transatlântica. Transatlântica. De além-mar. Para as pessoas que quiserem encontrar a Daniela ou quiserem saber mais sobre a Daniela, como é que podem fazer? Podem me mandar um e-mail, né? daniele@coachdesaude.com.br, ou podem entrar no site coachdesaude.com.br. Tem uma página no Facebook também. Enfim. Ok. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Ótima semana e bom trabalho. Para você também, super semana, bom trabalho. Grande beijo daqui de Além-Mar.